Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E novamente quem vos fala, Robert Marques, pastor aqui da nossa comunidade. E para mim tem sido um privilégio estar junto com vocês nessa grande jornada dos 40 dias com Jesus, que são as mensagens inspiradas nas parábolas, mas também é um tempo que nós tiramos para orarmos, jejuarmos, ler e meditar a palavra de forma coletiva com toda a nossa família, com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo reunido no Brasil, em todo lugar no mundo. Olha só, nós chegamos já na 33ª mensagem e o nome dessa mensagem é Uma História sobre Graça. Você tem sido abençoado? Você tem sido encorajado com essas mensagens? E essa mensagem, ela é inspirada na parábola dos trabalhadores da vinha. Olha só, chama a atenção o número de 33, né? Talvez você que gosta muito de números deve pensar, a idade de Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Enfim, nós não vamos levar isso ao pé da letra, nessa questão mística dos números, sabendo que existem significados dos números na Bíblia também. Mas eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, compartilhando essas mensagens. Eu tenho sido muito abençoado. Espero também que você esteja sendo abençoado também. Então aproveite agora neste momento para pegar sua Bíblia. Essa parábola, ela está lá em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Enquanto você vai abrir sua Bíblia, quero também pedir para que você ouça até o final. Você vai escrever muitas coisas. A gente tem sempre falado aqui na nossa comunidade a prática de sempre estarmos com um caderno, uma caneta, alguma coisa que a gente possa anotar para escrever aquilo que Deus está falando para nós, porque a gente tem uma facilidade muito grande, não é verdade, de esquecer aquilo que Deus tem falado para nós. Aproveite também para compartilhar essa mensagem, manda o link dessa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Espalha, pega o link aqui nesse podcast, na plataforma que você está ouvindo, pega o link e manda aí para os seus amigos, seus contatos, familiares, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Então vamos lá, a leitura da parábola, Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vocês vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Bom, vamos lá. O que nós podemos aprender diversas lições com essa parábola, com esse ensinamento de Jesus. Eu vou focar alguns pontos aqui que eu considero pertinentes, mas Deus vai falar muito mais para você quando você pegar para ler, meditar de uma forma mais profunda, porque Deus, ele pode sempre renovar aquilo que ele está falando e sempre podemos extrair grandes tesouros dentro do reino de Deus. Bom, para surpresa deles, todos receberam
o mesmo salário. Apesar da diferença de horas de trabalho, imediatamente os que foram contratados primeiro ficaram zangados, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ao ler essa parábola, pode ser que vocês, tal como aqueles trabalhadores, sintam que se fez uma injustiça aqui, né? Então eu gostaria de abordar brevemente alguns pontos que são bem relevantes para nós aqui. Primeiro de tudo, é importante observar que ninguém foi tratado injustamente. Os primeiros trabalhadores concordaram em receber um salário pleno pelo dia, e foi o que eles receberam. Além disso, imagino que eles estivessem muito gratos por ter conseguido trabalho. Na época do Salvador, o homem comum e sua família não podiam fazer muito mais do que viver com o que conseguiam receber em um dia. Se não conseguissem trabalhar, colher, pescar ou vender, não teriam o que comer. Com mais candidatos do que ofertas de trabalho, aqueles primeiros homens escolhidos foram os mais felizardos dentro dos possíveis trabalhadores daquela manhã. E de fato, se tivermos de ter pena, pelo menos em princípio, que seja dos homens que não foram escolhidos, mas que também tinham bocas para alimentar e familiares para vestir. A sorte nunca parecia estar com alguns deles. A cada visita do mordomo ao longo do dia, eles sempre viam outros serem escolhidos. E bem no final do dia, porém, o dono das terras, surpreendentemente, voltou pela 5ª vez com uma oferta incrível. Aqueles últimos e mais desanimados trabalhadores, sabendo apenas que seriam tratados com justiça, aceitaram o trabalho sem saber o salário, achando que qualquer coisa seria melhor do que nada, pois nada havia para eles até então. E depois, ao reunir-se para o pagamento, ficaram atônitos ao receber o mesmo que todos os outros. Quão assombroso eu penso que deve ter sido, e quão gratos deve ter ficado, né? Sem dúvida, jamais tinham visto tamanha compaixão em toda a sua vida de trabalho. Olha só que incrível, cara. A gente percebe que o dono da vinha, no caso aqui, é Deus, e ele retribuiu de acordo com a sua bondade. E um denário, lembrando, é equivalente a um dia de trabalho. Então, na nossa mentalidade humana, parece que Deus agiu com injustiça, e Jesus está sendo incoerente na lógica aqui, né? Porque na mentalidade humana, dentro da sociedade, aquele que trabalhou mais, então vai receber mais. E aquele que trabalhou menos vai receber menos. E é assim que acontece nos dias de hoje, né? Então, nós vemos que aqueles que começaram a trabalhar às 9 horas da manhã, trabalharam muito, enfrentaram o calor do dia, provavelmente se cansaram mais e chegaram no fim, quando de repente aqueles que trabalharam às 5 horas, trabalharam pouco, não suaram a camisa e aí receberam o mesmo. Então, na nossa mentalidade humana, carnal, a gente vai considerar isso uma atitude injusta, incoerente, mas na balança de Deus, mas na lógica de Deus, todos receberam, e receberam de acordo com aquilo que ele quis dar. Lembrando que os primeiros que começaram a trabalhar, o dono da via acertou o valor do salário, olha, dizendo, vou pagar 1 denário. Só que com os últimos, ele não acertou salário nenhum, ou seja, vão trabalhar, independente do que vocês vão receber, pelo menos vocês vão receber alguma coisa. Então, sinto que é no contexto dessa leitura da história que a reclamação dos primeiros trabalhadores deve ser analisada. Como lhes disse o dono da vinha na parábola, vou parafrasear só um pouco, mais ou menos assim: meus amigos, não estou sendo injusto com vocês, vocês concordaram com o salário que receberiam pelo dia. Um bom salário. Ficaram muito felizes por conseguir trabalho, e eu fiquei muito contente com o modo como serviram. Vocês receberam um salário completo, peguem seu dinheiro e desfrutem a bênção. Quanto aos outros, certamente tenho o direito de fazer o que quiser com meu dinheiro. Depois, segue-se esta pungente pergunta para todos os que naquela época vocês ficam com ciúmes por eu ter decidido ser bondoso. Sabe, vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis. O primeiro assassinato na Bíblia, Caim matando Abel, foi acometido por ciúmes.
E por que nós ficamos com ciúmes, inveja de pessoas que estão sendo mais prósperas, estão se destacando mais, estão fazendo mais coisas? Um dos grandes problemas nosso, da humanidade, do homem adâmico, da mulher evânica, né, vamos dizer assim, é nos compararmos com outras pessoas. E quando nós comparamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, nós deixamos de cuidar da nossa grama e passamos a olhar o que o vizinho está fazendo e acabamos não fazendo absolutamente nada. E além disso, a inveja é um grande problema aqui, né? É óbvio que ficamos um pouco tristes quando sofremos reveses, mas a inveja nos faz sofrer por tudo de bom que acontece com todo mundo que conhecemos. E que brilhante ideia seria beber um pouco, um copo de vinagre toda vez que alguém ao nosso redor tivesse um momento de alegria. Sem contar o desgosto no final quando descobrirmos que Deus é realmente justo e misericordioso e que dará a todos os que habitarem com Ele todos os seus bens, conforme explicam aqui nas Escrituras. Assim, a lição número 1 do Senhor da vinha é: o ato de cobiçar, reclamar ou prejudicar os outros não eleva a nossa posição, e tampouco rebaixar alguém melhora a nossa autoimagem. Né? A gente tem esse hábito de sempre menosprezar alguém com aquela sensação de sobressair. Isso é visto muito também quando alguém peca, e muita gente se alegram, torcem para que ela caia e ela peque, porque ela, pensando nisso, ela vai se sobressair naquela situação. Cara, nós vemos isso em todos os ambientes de trabalho, de igreja, de escola, enfim, todos os lugares. O que Deus pede para nós aqui? Sejam bondosos e sejam gratos por Deus ser bondoso. Esse é um jeito de ser alegre no reino de Deus. Um segundo ponto que eu quero destacar na parábola é o triste erro que alguns podem cometer se desistirem de receber o salário no fim do dia por estarem preocupados com os problemas percebidos no decorrer do dia. Não lemos ali que alguém jogou sua moeda no rosto do dono da vinha e foi-se embora sem um centavo, mas suponho que isso poderia ter acontecido. O que aconteceu naquela história às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas, foi ofuscado pela grandiosidade do pagamento generoso concedido a todos no fim do dia. A fórmula da fé é o seguinte: prosseguir, continuar trabalhando, superar o problema e deixar a agitação do início, né? E, portanto, não se estressem com algo que aconteceu às 9 horas da manhã. Sabe por quê? Já que a graça de Deus procura recompensá-los às 6 horas da tarde. Sejam quais forem os acordos de trabalho que vocês firmaram durante o dia. Terceiro ponto, esse é importante, só recebeu quem trabalhou. Todos que trabalharam receberam. Quem não trabalhou não recebeu nada. E essa é uma lição muito importante. Não que ele vai pagar o quanto você merece, até mesmo porque você não merece nada. É Deus quem decide o quanto você vai receber, mas o importante é que você vai receber, sabe? Certa vez, quando trabalhava em uma empresa, descobri que uma pessoa que fazia o mesmo que eu tinha comprado um carro. Vivia financeiramente melhor do que eu. Aí eu fui até o meu diretor pedindo um aumento salarial e ele me perguntou: mas por que a empresa deveria aumentar seu salário? Expliquei para ele sobre aquela tal pessoa que fazia o mesmo que eu, mas que aparentemente vivia melhor que eu. Esse meu diretor foi procurar saber então o quanto aquela pessoa ganhava, e para minha surpresa ele disse que era o mesmo. Falei: não, isso não é possível. Fiquei muito bravo e de mau humor ao saber, mas claro que ela administrava melhor do que eu o recurso que vinha na mão dela. Então, você precisa trabalhar para receber. E você não se você não trabalhar, você não vai receber. E esteja e se alegre com aquilo que você fez, independente do quanto você vai receber. Então, o quarto e último ponto aqui que eu quero destacar é que nessa parábola, como todas as outras, não trata realmente de trabalhadores ou de salários, assim como as outras não tratavam também de ovelhas ou de bodes. É uma história sobre bondade de Deus, sua paciência, seu perdão e a vida e a obra de Cristo na cruz. Deus
é o dono da vinha. É uma história sobre generosidade e compaixão. E muito mais do que tudo isso, é uma história sobre graça. Jesus nos ensina que Deus é bom e justo com todos e nunca comete injustiças. Ele pede para não sermos enganados pelo entendimento humano ao ponto de acharmos que Deus está sendo injusto. O Senhor é justo e bom e com isso Ele pode distribuir sua graça para quem Ele quiser. Então não disputa uma corrida uns com os outros para ver quem é o mais talentoso, o mais próspero ou até o mais abençoado. Nossa corrida é contra o pecado. Portanto, queira o bem para os outros. Pare de se comparar e seja grato por Deus tê-lo alcançado com a sua graça. Essa é a melhor forma de vivermos alegres, e a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a história sobre graça. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por toda a atenção de vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e que você viva essa graça de Deus hoje e sempre, todos os dias da sua vida. Amém? Até mais. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.